tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar assim de um assunto extremamente necessário, que é o cabelo cacheado na aviação. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou pedir pra você parar esse vídeo agora. Lá eu compartilho milhões de dicas. Inclusive, esse vídeo aqui eu tô regravando, que o primeiro vídeo que eu postei sobre esse assunto foi lá no meu Instagram, já que esse vídeo eu coloquei somente os padrões pro cabelo das meninas, né? E acabei não falando muito a respeito dos meninos, porque de fato, eu assim, de 3 anos que eu passei voando, eu raramente via um menino de cabelo cacheado. Então eu fiquei muito surpresa quando alguns meninos começaram a comentar no vídeo que queriam a parte 2 desse vídeo. Então aqui eu vou falar tanto das meninas quanto dos meninos, beleza? E vou complementar com alguns assuntos que eu acho que ficaram faltando no outro vídeo que eu fiz. Bom, gente, então bora começar. Eu não sei a escola de vocês, se vocês tiveram alguma aula, né, sobre cabelo cacheado, os padrões que são permitidos ou não nas companhias aéreas, mas aqui a gente vai se basear nos padrões das 3 principais companhias aéreas brasileiras. Então eu conversei com algumas amigas dessas outras companhias aéreas para juntar todo esse conteúdo e trazer toda essa informação para vocês e parar de uma vez por todas de vocês acharem que pra você ser comissária você só pode usar coque se você tiver cabelo cacheado, e não é assim, gente, pelo contrário. Tem várias formas de você usar o teu cabelo, não é só pra quem tem cabelo liso que pode usar o cabelo solto, que pode usar o cabelo com rabo de cavalo, tá bom? Então eu vim trazer esse conteúdo aqui pra vocês justamente pra acabar com esse mito. Pra deixar o vídeo mais interativo, a gente vai começar falando, né, dos tamanhos que são permitidos, depois a gente vai começar a falar sobre tintura, coloração, os padrões de penteados, enfim, tá bom? E pra isso eu trouxe algumas imagens que eu tirei da internet, pra vocês realmente entenderem o que eu quero dizer com relação a tamanho, penteado e afins, beleza? E o primeiro corte de cabelo que a gente vai falar aqui é aquele corte de cabelo bem baixinho, né, que a gente chama geralmente de Joãozinho. Então assim, gente, em nenhuma dessas companhias aéreas tem essa restrição, tá? Realmente o que é pedido é que sempre seja um corte social, um corte discreto. Uma coisa que vocês vão aprender, gente, é que na aviação tudo é muito discreto, tudo é muito padrão. Então não pode ter muito mais do que isso. Por exemplo, se você quer cortar o teu cabelo mais curtinho, você não pode ficar fazendo aquelas entradas assim mais estilosas e tudo mais, porque na aviação não é permitido, tá? Então tudo que for mais neutro, pode ficar tranquila que não vai ter problema. E o segundo corte que eu quero trazer pra vocês é a respeito do Black Power, gente. Esse corte a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação ao volume, né? Porque assim, o Black Power ele é permitido sim, desde que seja um Black Power um pouco mais discreto, tá? Ele não pode ser um Black Power assim muito grande, muito volumoso. Eu tô deixando as imagens aqui pra vocês, comparando o que pode e o que não pode, tá? Então esse Black Power assim mais discreto, mais neutro, não tem problema nenhum. O que vai ter realmente problema é um Black Power muito grande, muito alto, tá bom? Inclusive, né, na Azul, quando eles falam a respeito dos padrões de corte de cabelo, penteado e tudo mais, eles sempre falam que o teu cabelo ele não pode interferir no uso da sua casquete. A casquete, pra quem não sabe, é aquele, como se fosse um chapéuzinho, né, que as meninas usam na cabeça. Então assim, se você quer ter um Black Power, o teu Black Power não pode interferir no uso dela, entendeu? Se você quiser ter um Black Power grande, você pode sim, durante a tua vida pessoal, social, assim, você pode ter, não tem problema nenhum. Só que no momento do teu trabalho, da sua vida profissional, você tem que dar um jeito de deixar ele um pouquinho com menos volume. Então você, homem, enfim, que tá assistindo esse vídeo, ficou em dúvida do Black Power, é a mesma coisa, tá, gente? Alguma dessas empresas que eu citei aqui pra vocês, eles têm o padrão de fio, né, da altura que o teu cabelo pode passar, assim, da sua cabeça. Então, geralmente, são 3 centímetros, então dá pra você mais ou menos tirar uma noção até quanto de volume o teu cabelo poderia ter se você quisesse ter um Black Power, tá? E uma dúvida, né, que muita gente, eu acho que é a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram, juro pra vocês, que é a respeito, você pode usar o teu cabelo solto
Não, gente, eu não posso usar, como eu falei pra vocês, a altura permitida é até aqui o ombro. Passou do ombro, você tem que usar ele preso. Seja ele rabo de cavalo, seja ele coque, seja ele trança, ele não pode ficar solto. Eu quero falar pra vocês até qual altura do cabelo que vocês podem usar o cabelo solto, tá? Então assim, um cabelo cacheado, pra você poder usar ele solto, ele não pode passar aqui da altura do teu ombro, entendeu? Então, por exemplo, ó, aqui onde a minha franja tá, eu poderia usar o meu cabelo solto, ó, até onde minha franja tá. Agora, olha só desse lado aqui, como o meu cabelo é bem maior. Então, o meu cabelo, ele é um tipo de cabelo que eu não posso usar o meu cabelo solto. Se você quiser deixar os teus cachos ali livres, soltos, maravilhosos, você vai ter que deixar ele mais ou menos nessa altura aqui, tá? E é muito importante, gente, que isso que a gente tá falando é com o cabelo seco. O cabelo molhado, a gente sabe que o cabelo cacheado, ele encolhe assim, super. Então, seria até injusto, né, comparar o cabelo cacheado com ele molhado. Então, tudo que eu tô falando aqui pra vocês é sempre com o cabelo já finalizado, com o cabelo seco. E, gente, o cabelo curto é muito importante vocês prestarem também um pouquinho de atenção no corte dele. O mesmo cuidado que vocês têm que ter com Black Power, vocês têm que ter com o cabelo solto assim, né, na altura do ombro, porque ele também tem que ser um corte um pouco mais discreto. É muito complicado você falar discreto com o cabelo cacheado, né, porque o cabelo cacheado, ele não é nada discreto, né, ele é cheio de, enfim, ondas, personalidade, enfim, então você só tem que tomar cuidado mesmo com aqueles cortes mais exóticos, digamos assim, por exemplo, com a ponta muito grandona, ou com um lado raspado e o outro lado solto. Então esses tipos de corte é que vocês têm que realmente tomarem cuidado. E com relação aos meninos, né, se vocês quiserem ter o seu cabelo um pouco maior, não pode, tá, gente? Não é permitido. Para os meninos já é um pouquinho mais rigoroso, porque tem que ser um corte mais social mesmo, tá bom? Então tem que respeitar a altura ali, né, o volume que ele vai causar aqui a partir do teu couro cabeludo. Então acho que já dá pra vocês tirarem uma base também, mas solto assim, da forma como eu tô mostrando aqui o das meninas, não é permitido. Se você tá gostando desse vídeo, não deixe de deixar o teu like aqui embaixo e já se inscreve no canal pra me ajudar. Também, gente, tem um padrão pra você usar com o cabelo preso, que é a mesma coisa pro cabelo liso, né? Que ele não pode passar ali da altura da marca do sutiã. Então, se caso o teu cabelo, mesmo preso, passe dessa marcação, tem que usar ele de coque, não tem opção, tá, gente? Mas muita gente fala, ai, mas eu já vi fulana voando desse jeito, eu já vi ciclana com o cabelo nessa altura voando com ele solto. Gente, como diz aquele ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então eu acho que trabalho é uma coisa séria, então tem coisas que a gente tem que realmente seguir à risca, né? Então o manual de apresentações pessoais é muito pessoal de cada empresa. Então se for um cabelo extremamente longo, independente de ser cacheado ou não, ele tem que ser feito o coque. Aí sim é a parte obrigatória, tá bom? Como eu vou repetir aqui pra vocês, a gente tá falando de empresas brasileiras. Lá fora existem outros padrões, inclusive tem empresas que de fato você só pode voar de coque, mas aqui no Brasil a gente já tem essa flexibilidade um pouco maior, tá bom? Mas se o seu cabelo é mais ou menos assim da altura do meu, pode ter certeza que você vai poder usar de rabo de cavalo tranquilamente. Se você quiser fazer uma trança também, não vai ter problema. Então uma coisa que vocês têm que entender é que a empresa, ela pode mudar tudo isso que eu tô falando pra vocês a qualquer momento. Então assim, sempre quando as empresas geralmente mudam de uniforme, né, às vezes elas acabam mudando um pouquinho também o seu manual de apresentação pessoal. Vocês chegaram a conhecer, mas a TAM, ela tinha um padrão, né, de apresentação pessoal totalmente diferente de quando eles mudaram para Latam, por exemplo. Na TAM era aquele padrão, o batom vermelho, assim, vinho, enfim. E já na Latam você não pode usar, né? Então, tudo que eu tô falando pra vocês até hoje é válido, pode ser que amanhã as empresas mudem tudo de novo. E agora a gente vai falar um pouquinho da coloração, o que é permitido e o que não é permitido, tá? Isso que eu vou falar pra vocês aqui, isso é meio que padrão, digamos assim, pra qualquer tipo de cabelo, mas eu vou falar aqui com vocês porque mesmo assim ainda surgem dúvidas, tá bom? Então vamos lá, desde o cabelo Joãozinho, você não pode ter aquelas cores assim exóticas, digamos assim, né?
O que seria cores exóticas? Seriam, por exemplo, um laranja, um azul, um roxo. Isso não faz parte do conceito da aviação. E uma outra coloração que eu queria trazer para vocês aqui é a referente ao morena iluminada. Para quem não sabe, o moreno iluminada, gente, ele é uma forma de clarear o teu cabelo, só que sem ficar muito distante do teu tom de cabelo original. Então, por exemplo, eu já tive, inclusive vou colocar as fotos aqui pra vocês, de quando eu tinha o moreno iluminada. Então, eu descolori o meu cabelo de 2 a 3 tons, mais ou menos, abaixo do meu tom original. O legal do moreno iluminada, porque ele é tão discreto, ele é tão harmônico com o teu tom do cabelo, que você não precisa, não tem aquela obrigação de você começar a tintura da raiz do teu cabelo às pontas. Não tem essa necessidade, porque realmente o moreno iluminada é pra realmente dar aquela iluminada no teu cabelo. Então, assim, é totalmente diferente das luzes, que agora a gente vai começar a entrar nas luzes, beleza? Então, as luzes, gente, se você quiser fazer ela mais clara do que o teu cabelo, realmente pegar um tom de loiro, por exemplo, um platinado, enfim, você realmente tem que começar a puxar as luzes da tua raiz até as pontas, totalmente diferente do morena iluminada. Então, o teu cabelo cresceu um pouquinho, você já tem que retocar essas mechas de novo, tá bom? E a mesma coisa para os tons da mecha. Você pode fazer ali no máximo até um platinado. Branco, por exemplo, não pode. Essas cores assim mais exóticas, vermelho, azul, rosa, esquece, não é permitido. Então, para vocês, meninos, que querem também mexer um pouquinho no tom do cabelo, é o mesmo padrão, tá bom? Não tem diferença nenhuma. Realmente é sempre puxando da raiz até as pontas, e a mesma coisa o moreno iluminada, caso vocês queiram dar um reflexo, assim, deixar os cachos um pouquinho mais dourados, enfim, tá bom? É o mesmo padrão. E uma outra coisa que muita gente pergunta é se pode tranças no cabelo. Eu digo tranças, né, aquele de realmente puxar mecha por mecha e fazer as tranças no cabelo, como se fosse um calicalon. Eu não sei exatamente o material que usam, eu de fato não vou lembrar agora o nome do material das tranças, que não são permitidas, mas de qualquer forma eu vou deixar as imagens pra vocês aqui, tá bom? Então, por exemplo, ó, essas tranças assim, que ela parece de um tecido, como se fosse um algodão, não sei falar pra vocês direito. Vocês têm que tomar muito cuidado com elas, principalmente essas coloridas, tá? Que também não é permitido. Esses acessórios nas tranças também, gente, não pode, tá? É uma coisa realmente mais lisa, mais discreta mesmo. O formato da divisória das tranças ou até mesmo do desenho. Gente, isso aqui que eu tô mostrando pra vocês de desenho, essas coisas mais exóticas, mais estilosas, assim, não pode, tá bom? Então é muito importante vocês entenderem isso, porque no momento que você estiver fazendo a trança ali, ela tem que ser a trança mais discreta. Então, ó, vou mostrar pra vocês agora os tipos de tranças que são permitidas, que são essas tranças, assim, mais realmente tradicionais, né? Ela tem um formato, assim, mais padrãozão, digamos assim, e com ela você consegue fazer várias coisas. Você pode prender, você pode fazer coque com ela, que eu já vi sim meninas com tranças fazendo coque, então eu acho isso muito bonito. Na verdade, eu acho lindo tranças, né? Inclusive já quis colocar no meu, mas ainda tá me faltando coragem. Então as tranças são sim permitidas, vocês não precisam se preocupar. Uma outra coisa também que é muito importante, né, porque eu sei que isso é muito difícil para as cacheadas, inclusive pra mim, assim, quando eu tinha que sair do hotel, você tem que sair com o cabelo totalmente seco, tá, gente? Não pode sair com o cabelo molhado, seu cabelo já tem que estar finalizado. No máximo ali que você consegue fazer é deixar ele um pouco de úmido pra seco, mas você sair com ele molhado, isso não é permitido, você vai tomar xingo da chefe se ela te pegar desse jeito, tá? Então isso é muito importante deixar isso claro aqui, porque eu sei que a gente sofre bastante com frizz, tem muita gente que não gosta, os cachos amassam, enfim. O que eu posso dar de conselho pra vocês, o que até eu mesma fazia no começo, era levar a minha fronha de cetim, e aí eu colocava no travesseiro dos hotéis, para os meus cachos não amassarem tanto. Mas conforme a experiência do voo, eu fui aprendendo mais ou menos deixar meu cabelo ali arrumadinho e tudo mais, então hoje eu não utilizo mais, mas no começo foi algo que me ajudou bastante a ir controlando, pelo menos, a aprender a como cuidar do meu cabelo no dia a dia do voo, tá bom? Então é uma dica que eu dou pra vocês, mas
que fique muito claro aqui que realmente não pode sair com o cabelo molhado do hotel, da tua casa, enfim. Você tem que chegar, gente, com a sua apresentação pronta, 100% pronta. Tanto cabelo, maquiagem, unha, enfim. Bom, gente, é isso. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Mais uma vez, peço para vocês irem lá no meu Instagram, me sigam lá que eu também acabo compartilhando algumas dicas, principalmente de maquiagens, enfim, tem outros vídeos também com relação à aviação e de outros assuntos também, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários e aí eu vou respondendo vocês, tá bom? Então é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.